Oi, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal da Blaze Machine e nesse vídeo nós vamos falar sobre alavancagem. Eu vou te mostrar alguns modos e algumas formas de você utilizar a alavancagem para criar os seus robôs. E eu vou te lembrar que agora você também consegue utilizar a Blaze Machine para John Bet. E os links importantes estão na descrição, você pode testar grátis e também ter um desconto na sua recarga. Então basicamente a alavancagem ela é utilizada em duas situações. Depois de um loss, para você continuar tendo lucro, ou depois de um win, para você alavancar o seu lucro. Então dessa forma você utiliza a alavancagem, sendo Martingale para depois do loss ou Soros para depois do win. E aqui na Blaze Machine você consegue utilizar as duas formas de alavancagem, seja no Double, seja no Crash, seja no Mines Machine ou no Double Copy. Eu vou demonstrar aqui para você no Double Machine como que funciona a alavancagem e algumas formas de você utilizar ela, inclusive com a entrada secundária. Vou vir aqui em Construtor e vou criar uma estratégia muito simples. Vou clicar em Estratégias e vou adicionar aqui uma estratégia muito básica. Nessa estratégia eu vou colocar 5 entradas para a gente ter como base a nossa alavancagem. Vou clicar aqui em Otimizações, vou desativar a leitura contínua para ficar fácil da gente entender e vou deixar aqui o restante do jeito que está. Depois nós vamos modificar para você ver como que funciona. Agora vamos aqui no menu de alavancagem. Nós temos o Martingale, que é por onde nós vamos começar, e tem algumas situações que você pode utilizar esse Martingale. Aqui você tem a parte de multiplicador de Gale, que é o multiplicador da sua última entrada. E aqui nós temos a quantidade. Vamos supor que eu queira dobrar o valor da entrada. Nesse caso eu deixo o multiplicador 2 e mantenho aqui o número de quantidades que eu desejo. Nesse caso, para fechar um ciclo completo, eu deixo sempre uma quantidade a menos do que a quantidade de entradas. Ah, mas por que uma quantidade a menos? Porque a primeira entrada é sempre a entrada com valor padrão. As outras entradas serão a alavancagem, beleza? Tá, agora como que funciona a parte do multiplicador? Se eu não quiser dobrar o valor da entrada, se eu quiser apenas colocar 50% do valor da entrada, por exemplo, se a entrada for R$1, deixa eu até mudar aqui para você ver. Eu vou mudar aqui para R$1 para ficar fácil da gente visualizar e vou aqui em alavancagem. Vou ativar o Martingale novamente e vou colocar 4 Martingales. Vou aplicar e olha só o que vai acontecer aqui no backtest. Depois do loss, ele vai dobrar o valor da última entrada. Então, de R$1 vai para 2, vai para 4, para 8 e assim sucessivamente. Agora, se eu não quiser dobrar o valor dessa entrada, se eu quiser que seja feita com 50% desse valor, eu venho aqui novamente em alavancagem e mudo o multiplicador do galho para 1,50. Dessa forma, a alavancagem vai ser feita com 50% do valor da entrada anterior. Então, de R$1 vai para 1,50, de 1,50 para 2,25 e assim sucessivamente. Eu também consigo fazer Martingale negativo. Tá, vou mudar aqui só para você entender, vou colocar aqui R$10 e vou colocar aqui ó, 0,70. Abaixo de 1 ele diminui o valor da entrada. Eu vou te mostrar agora, olha só. A primeira foi R$10, a segunda foi R$7 e assim ele foi diminuindo 30% do valor da entrada, porque de 70 para 1 é 30%, beleza? Então dessa forma aqui você conseguiu entender que dá para fazer muita coisa com esse Martingale. Você consegue também aumentar a mais, se você quiser triplicar o valor da entrada, você consegue também, beleza? Então esse aqui é o Martingale. Você consegue fazer uma outra forma de alavancagem também, que é o seguinte: você consegue manter o valor da entrada por certa quantidade de vezes. Por exemplo, se você quer dobrar o valor da entrada por 2 vezes e manter o valor da entrada por uma vez e depois dobrar novamente, essa é a configuração. Quando você mantém o multiplicador do Gale em 1, em qualquer uma das ferramentas, a alavancagem vai manter o valor da última entrada, tá? Então eu vou te mostrar aqui na prática. Ficou assim, dobrando o valor 2 vezes, mantendo o valor da última entrada uma vez e multiplicando novamente uma vez, fechando os 4 martingales. E olha aqui no backtest como que ficou. A primeira entrada de 10, 20, 40, dobrou aqui 2 vezes, manteve o valor da última entrada e depois dobrou mais uma vez para R$80. Então aqui você consegue fazer infinitas combinações de Martingale para o seu robô trabalhar 100% da maneira que você precisa.
E aqui você consegue verificar a alavancagem também. Se você trabalha com brancos, por exemplo, você consegue colocar multiplicadores bem menores, tá? O ideal aqui do multiplicador seria, por exemplo, 1.067. E para você chegar nesses multiplicadores, você precisa utilizar a calculadora de Martingale. Está aqui no menu lateral em calculadora de Martingale. Já temos vídeos falando sobre ela, mas vamos aqui voltar para a alavancagem. Então você entendeu que dá para utilizar a alavancagem de várias maneiras diferentes. E a alavancagem que você configurar aqui também vai ser aplicada para a entrada secundária. Ou seja, você tem que tomar cuidado para a alavancagem que você colocar não diminuir o valor da entrada secundária abaixo da entrada mínima. Se você já estiver trabalhando com a entrada mínima, não configure a entrada secundária com menos de 100%. E a entrada secundária você configura aqui no menu de criar estratégias e clicando em entrada secundária. Eu estou ali com R$10, por exemplo, eu vou colocar 10% no branco. Eu vou clicar em OK. E olha só como que já mudou a nossa estratégia. Aqui ele deu win no branco com 10%. E como que eu faço para reiniciar após o primeiro win? Depois que ele deu win, eu reiniciar. É aqui em otimizações. Clico em editar e reiniciar após o primeiro win. Já posso aplicar e pronto. Já temos aqui, depois do win, seja na cor ou no branco, ele vai reiniciar o valor da sua entrada. Temos também os soros. Eu posso aqui desativar o Martingale por enquanto e ativar os soros. A lógica dos soros funciona da mesma que eu expliquei para o Martingale. Você tem os multiplicadores e a quantidade. A diferença será que ele vai multiplicar o valor da sua entrada depois do win. Com essa opção, eu não posso utilizar o reinício após o primeiro win, tá? Eu venho aqui e desativo isso, porque senão ele não vai fazer os soros. Desativo essa opção e você já vê aqui como que ele vai funcionar. Deixa eu atualizar os resultados e olha só, já normalizou o ciclo. Então aqui o que aconteceu? Ele fez a leitura, fez a entrada, deu win, multiplicou na próxima, deu loss, aí ele continuou fazendo as entradas. Para usar os soros, você pode utilizar reinício após o primeiro loss. E vamos ver como que vai funcionar isso daqui. Você tem aqui, ó, deu loss, ele parou de fazer as entradas. Nesse caso aqui, ele deu win em todas as entradas, multiplicando o valor. Então ele multiplicou depois do win, continuou, como não deu loss, ele não reiniciou. E como eu falei, a lógica dos soros funciona igualzinha à lógica do Martingale. E tem como você utilizar os dois ao mesmo tempo, ativando essa opção de alavancagem inteligente. Ativando a alavancagem inteligente, ele não faz soros de uma entrada que estava em Martingale e não faz Martingale de uma entrada que estava em soros. Olha só como que está esse backtest aqui, tá maravilhoso. Agora, se você desativar essa opção de alavancagem, pode fazer aqui entradas infinitas, multiplicando o valor das suas entradas, tá? Deixa eu atualizar aqui os resultados para a gente ver como que tá isso daqui. Como está resetando após o primeiro loss, eu vou desmarcar essa opção para você ver como que fica. Vou atualizar e olha só os números exorbitantes dessa operação. Você teria que ter aqui muita grana para você fazer essas entradas, tá? Ele vai multiplicando infinitamente ali. Se você tem estratégias com Martingale e soros, você precisa ativar a opção de alavancagem inteligente. Então eu espero que você tenha entendido como que funciona a alavancagem. Você pode colocar várias faixas de alavancagem, tá? É uma seguida da outra, você precisa fazer na ordem aqui e configurar também os soros ou Martingale da sua estratégia. Depois disso, você pode simplesmente clicar em salvar o seu robô e colocar ele para operar. Então eu peço que, se você gostou do vídeo, já se inscreva no canal, ative as notificações e não deixe de entrar na nossa comunidade oficial da Blaze Machine no Telegram.